E aí galera, começando mais um vídeo no canal que eu tava falando, Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer esboço de corpo todo, tá? Que o desenho que eu vou fazer, o exemplo que eu vou fazer vai ser esse desenho do Sung Ji-woo, tá vendo? Eu não lembro como é que se fala, mas eu sei que é o personagem protagonista de Solo Leveling, que é um anime que eu adoro, tá? É realmente um dos melhores animes que eu já vi na minha vida. Se você não assistiu ele, assiste ele que ele vale muito a pena, tá? Eu peguei essa imagem que é uma imagem bem icônica, que ela é bem legal pra gente ver uma coisa que é o quê? O que eu começo fazendo? Olha como eu tô construindo o personagem usando o quê? Linhas e formas geométricas. Então, por exemplo, olha como a mão embaixo dele eu usei um quadrado. Olha como nos ombros dele eu defini isso usando círculos. O cotovelo dele eu defini usando círculos também. O rosto dele defini usando círculo. Os punhos quadrado, como eu falei. Então, o que eu peguei e fiz? Usei formas geométricas para mostrar o tamanho de cada posição. Claro, não é o mesmo tamanho, mas para se assemelhar mais ou menos para eu saber onde vai ficar cada elemento do personagem. E usei as linhas para mostrar a direção de cada elemento. Então o que eu peguei e fiz? Um esboço. O que é o esboço? É uma simplificação do desenho. Então eu comecei aplicando linhas para mostrar a direção de cada elemento. Depois eu apliquei forma geométrica para mostrar o tamanho. Obviamente, uma forma muito simplificada. Obviamente, o tamanho daquele quadrado que eu fiz embaixo não vai ser o tamanho real da mão dele. É óbvio que não vai ser. Mas qual é o ponto principal do esboço? É você demonstrar, você simplificar o desenho para que você tenha uma noção. O esboço é isso, ele vai te dar um chute inicial, uma noção básica do que você tem que fazer. Então é muito importante você entender isso. Não fique se se martirizando, tentando seguir o esboço à risca, de fez um esboço e acabou tendo que vendo que tu tinha feito um esboço muito pequeno, muito grande. Mude, não tem problema, tá? Eu apago o esboço várias vezes. O esboço é só um chute inicial. Eu fiz uma vez, vi que não deu certo no sentido, fiz maior, fiz menor, tudo bem, eu pego e quando eu for construindo os elementos do personagem, que é esse o passo, tu vai fazer esboço, vai começar a aplicar os detalhes do desenho. Se ficou muito pequeno, eu aumento. Se ficou muito grande, eu diminuo. Não tem problema, eu tô sempre apagando. O esboço é somente um chute inicial. Muitas vezes eu vejo a pessoa reclamando que ela tenta, fez um esboço. Quando ela faz o esboço, isso é muito importante, sempre faça o esboço. Faz o esboço, não deu certo, não ficou exatamente preciso e ela tem medo de apagar, tem medo de sair do esboço. O esboço é só um chute inicial, tá? Não tenha medo. Se deu errado, se o esboço não ficou bom pro seu desenho, faça ele de novo, refaça e vai fazendo, tá? Não tem problema, a borracha tá aí para usar, não tem problema, tá? Então eu sempre construí os esboços dos meus desenhos usando esse exato método que eu usei. As linhas para mostrar o tamanho, a direção dos personagens, a direção de cada elemento e as formas geométricas para mostrar o tamanho de cada parte do desenho. Simples assim. Tem alguns esboços? Tem. Por exemplo, tem o esboço grid, que é um esboço que tu faz linhas na folha e aí depois tu vai copiando as linhas. Eu não curto muito esse estilo de esboço, mas tem gente que usa. O importante é o que? Você achar o esboço que melhor combina com você. Para mim, esse é o esboço mais fácil de todos. Eu usei esse desenho do corpo, um esboço de corpo, que aí é onde tu vai aplicar exatamente isso. Mas se você, por exemplo, for fazer só do rosto, tu vai pegar, fazer um círculo para mostrar o tamanho do rosto e uma linha no meio para dividir o rosto. Como você tem que fazer um rosto dos dois lados iguais, essa linha no meio vai definir cada lado do rosto. E depois você vem construindo a parte do queixo, vem construindo as orelhas, o cabelo, os detalhes dentro do rosto e tudo mais, tá? Mas o principal é o que? Sempre pegar a forma geométrica mais próxima da parte do desenho. Por isso que a cabeça se aproxima um círculo. Por isso que um punho, uma mão se aproxima de um quadrado. Por isso que um cotovelo, um joelho, um ombro, que é uma articulação que junta duas partes do corpo, se forma, se assemelha a um círculo. Isso é muito importante você entender, tá? Tenha sempre essa questão em mente.
sempre faça o mais próximo possível de uma forma geométrica. Isso vai facilitar muito seus desenhos, vai facilitar muito os esboços, tanto de corpo todo quanto de qualquer desenho em si, tá? Mas o principal, que é o esboço de corpo todo, que é o que mais se assemelhou, mais fiz nesse vídeo, foi esse método que eu usei e esse método que eu uso em todos os desenhos, tá? Isso é muito importante você entender. Então, depois que você aplicou o esboço, tu vem aplicando os detalhes. Quais são umas dicas que eu posso passar nesse momento? Sempre aplique o esboço fraco, um esboço realmente fraquinho. Não force muito o seu lápis. Por que isso? Se você aplicou o esboço muito forte, depois tu vai vir por cima aplicando os detalhes, vai ficar muito ruim, porque o esboço vai ficar muito forte, tu vai tentar apagar ele, vai borrar a folha, tu vai se confundir no que é o esboço, o que é o traço que tu já fez, não vai ficar legal. Então tenta fazer ele o mais fraquinho possível. Tanto que na filmagem aí, na câmera, vocês vão ver alguns traços bem fininhos, bem fracos, assim. É importante, se você puder, aumentar o brilho máximo do seu celular e só para realmente tu ver os traços que eu tô me baseando. Mas o esboço realmente é isso. Como o esboço é só uma base para você ver mais ou menos o que você vai fazer, é importante que ele não chame tanta sua atenção assim, que ele não predomine tanto na sua folha, porque você pode acabar se confundindo. Então, fez o esboço, faz bem fraquinho a ponto de depois você conseguir sumir ele naturalmente só aplicando coisas por cima dele que não te atrapalhem mais para frente, tá? Isso é muito importante você entender. Muitas vezes eu vejo a pessoa pegando e fazendo um esboço muito forte. E aí depois, vira uma bagunça, vira uma mistura, todos os desenhos, não sabe o que é esboço, sabe o que é traço e acaba atrapalhando muito seu desenho, tá? Então é muito importante. Quando você for fazer esboço, faça ele fraquinho, para que ele não te atrapalhe mais para frente. Outra questão, tenha paciência. Tenha paciência. Paciência é muito importante pro desenho, tá? Não apresse, não seja apressado. Tem alguma dificuldade? Por exemplo, esse desenho, para mim, ele é bastante difícil. Por quê? Ele tem de grande ponto de destaque as mãos. Eu não sou bom em fazer mão. Eu tenho bastante dificuldade em fazer mão. Isso acaba que atrapalha muito para mim no desenho. Então, o que eu tinha noção? O que eu tinha ciência? Eu ia demorar mais nessa parte e eu ia sofrer mais essa parte. Então eu comecei aplicando, tu vê que a primeira coisa que eu fiz nesse desenho foi a mão de trás dele. Depois eu vou já aplicar a mão da frente, mas a mão da frente é mais fácil do que a de trás. Então, e já explico por que a mão da frente é mais fácil do que a de trás, tá? Mas eu já comecei direto no ponto mais difícil. Porque quando eu tô descansado, eu não desenhei ainda. Então eu tô com a mente descansada. Então eu posso apagar, eu posso errar, eu posso prestar mais atenção, eu tô totalmente descansado. Então, como é a parte mais difícil, eu vou focar 100% nela. Isso é uma dica interessante. Comece o desenho pelas partes que tu mais tem dificuldade. Faça seu esboço, depois venha aplicando nas partes que você mais tem dificuldade. Outra dica. Quando você finalizar o desenho, vá fazer outra coisa. Dê um tempo. Não termine, não passe o desenho a limpo, não comece a pintura. Espere um tempo. Por que isso? Quando você está desenhando, seu olho se acostuma com aquilo que você está vendo. E isso faz com que você não consiga ver seus erros, não consiga ver o que você pode melhorar. Então é importante que você, assim que finalizar o seu desenho, assim que você pegou, tá pronto, terminei meu esboço, tudo mais, faça outra coisa que não tem nada a ver com isso e depois você volta para arrumar o que você foi. Tu vai ver que tu sempre que tu voltar, tu vai reconhecer algum erro, tu vai ver alguma coisa que não ficou legal, alguma coisa que pode ficar melhor. Tu vai sempre dar uma pincelada assim, dar uma arrumada em algumas partes. Isso é muito importante você entender. Isso é uma dica que eu sempre faço, já me salvou muitas vezes, tá? Então é uma dica que eu também recomendo que você faça também, tá? Então, isso são duas dicas muito importantes que eu posso dar. Sempre tenha muita paciência e comece fazendo pelas partes que você mais tem dificuldade. E depois que você terminou o desenho, espere um minuto, espere um pouco e depois você volta para arrumar. Isso ajuda bastante, tá? Agora, por que a mão da frente ela é mais difícil que a de trás? Talvez você esteja se perguntando isso. Por que você deve estar se perguntando isso? Porque a mão da frente é maior.
Então tu deve ter essa impressão de que a parte maior deve ser mais difícil de fazer, por proporção, etc. Não é. Por quê? Quanto menor a parte do desenho for, mais difícil ela de ser feita. Por quê? Um errinho de traço, um contorninho pequeno que seja, por mais minúsculo que seja, dá um destaque, dá um efeito, dá uma mudança gigantesca, tá? Então, se você pegar e tá numa mão bem pequena e tu errou um pouquinho o final do traço, fez um traço muito quadradinho lá no final, tu vai ver uma diferença gigantesca e isso acaba atrapalhando muito seu desenho e dificultando muito se você tá começando o seu desenho, tá começando a aprender a desenhar. Então, partes maiores são mais fáceis de fazer, porque se você errar vai ficar muito nítido o seu erro, então é mais fácil você consertar. Então, por isso que eu comecei fazendo a mão de trás dele, a mão menor, por causa que ela é maior, então ela é menor, então ela é mais difícil, ela é mais difícil de reconhecer os erros dela, é mais difícil de ver certinho a posição dela. Então acaba que, por ser mais difícil, eu comecei com ela. Outro ponto também que é importante, que vale ressaltar, é que ela é melhor para eu construir a estrutura do desenho. Então eu construí a mão dela, depois eu construí a espada, que eu já construí o braço, que já serviu de apoio pro rosto, que já serviu de apoio pros ombros, que depois eu já puxei o outro braço. Então ela meio que era um pilar mais essencial. A mão de trás é meio que ela é mais útil, ela é um pilar mais fácil de eu construir o desenho do que se eu começasse pela mão de baixo, tá? Então isso é interessante você entender, mas aí já é uma coisa assim de mais de experiência, você tem que fazer muitos desenhos assim, que você vai começar a reconhecer o que é um pilar mais fácil de você construir, qual é o gancho mais fácil de você começar a construir o desenho. Isso é mais pra frente, tá? Mas em resumo, como eu tinha dificuldade para fazer essa parte do corpo assim, que é a mão, eu acabei começando por ela, tá? E foi uma ideia muito boa, tá? Tanto que mais pra frente, agora talvez não fique na gravação, eu consertei algumas partes, eu aumentei um pouco o punho, eu melhorei um pouco a curvatura dos dedos, eu arrumei vários quesitos, vários fatores, tá? E era seguindo a dica que eu falei de que eu terminei o desenho, eu esperei um tempo e voltei depois, tá? Então é interessante você entender. Se você está começando, faça desenhos mais simples. Uma forma de fazer desenhos mais simples é fazer alguns desenhos com alguns traços não tão pequenos. Não estou dizendo que é bom você fazer personagens enormes, assim, com poucos elementos, coisas assim. Não é tanto essa questão. Mas não faça desenhos tão detalhados, com personagens tão minúsculos, elementos tão pequenos. Isso vai te atrapalhar, isso vai acabar sim te incomodando, tá? Então, meu conselho, faça desenhos que tenham traços mais, elementos mais maiores, assim, que tenham menos detalhes, que tu consiga fazer com mais facilidade. Que se tu errar, tu consegue perceber o erro com mais facilidade, tá? Isso é muito importante você entender. Erros maiores são mais fáceis de perceber, logo eles são erros mais fáceis de consertar. Erros menores você não percebe, então por mais que seja ajustes mais finos, eles se tornam mais difíceis porque você não viu que errou. Ninguém vai arrumar um erro que não sabe o que cometeu. Então é muito importante você entender isso. Comece com desenhos um pouco maiores, com elementos maiores, mais simples e vai evoluindo, vai progredindo assim, tá? Isso é muito importante você entender, tá? Então o esboço é muito importante de fazer. Sempre faça, tá? Todos os meus desenhos eu faço. Isso serve para corpo, serve para rosto, serve para animais, serve para imagens, serve para objetos. Qualquer coisa que você for fazer, qualquer desenho pode ser usado esboço e deve ser usado esboço. O esboço, vou repetir porque é muito importante você entender. Ele é a simplificação do desenho. Então você vai pegar o desenho que você vai fazer e você vai simplificar ele. Simples assim, tá? Então se você quer fazer montanhas, fazer um avião, pegue formas geométricas que se aproximam mais perto daquilo que você quer desenhar. Isso já vai definir mais ou menos o tamanho, mas onde cada elemento, cada ponto da imagem vai ficar na folha. Então é muito importante você entender isso, tá? E vai treinando, tá? Então pegue uma folha separada, treine vários personagens usando aquele esboço.
várias posições diferentes. Então, vai treinando isso uma folha separada que tu vai ver que já vai dar uma diferença muito boa, tá? Porque assim tu vai pegar uma prática, tu vai entender como que funciona exatamente esse esboço e como que tu pode aplicar para qualquer desenho, tá? Então pega realmente uma folha separada e vai fazendo vários personagens, várias posições diferentes. E não precisa finalizar exatamente os personagens. Somente faça o esboço deles e vai pro próximo. Vai fazendo assim que tu vai ver que vai dar uma diferença muito boa nos seus desenhos, tá? Chegando aqui no final do vídeo, espero que tenha gostado. Se você gosta do canal, você está acompanhando o canal, eu abri o Seja Membros recentemente, tá? Tem alguns benefícios para membros que eles vão ajudar aqui a manter financeiramente aqui o canal, tá? Então se você tiver interesse, se você tiver condições, clica aí no canal, entra aí no canal que tu vai conseguir achar a área de Seja Membros, tá? Aí vê se tem algum plano que te interessa e se tu tiver condições novamente, eu ficaria muito feliz. Realmente que isso ajuda bastante a manter o canal financeiramente, tá? Então, dá uma conferida aí, é rapidinho, tá? Eu tenho certeza que você não vai perder nada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreve no canal, compartilha com o amigo, tá? Isso realmente me ajuda muito a continuar engajando aqui o canal. Tô chegando aqui no final do vídeo, vou trazer depois o vídeo da pintura dele e tudo mais, assim. Vídeo mostrando outros pontos também, fazendo uma review de um lápis que eu acho que tá bem interessante. Um lápis realmente que eu me surpreendi muito com o resultado, tá? Então se inscreve para saber qual é esse lápis aí. Até comenta aí embaixo aí qual lápis eu nunca trouxe pro canal, tá? Vai ser a primeira vez que eu vou trazer esse lápis aqui no canal. Então comenta aí embaixo qual lápis que tu quer ou qual lápis que tu acha que vai trazer aqui. Espero que tenha gostado do resultado. Vou deixar a playlist tutoriais de desenho, que é outra playlist, tem vários vídeos de esboço, de pintura, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, tá? Então até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!